Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal Espírito e Matéria, o canal da fé raciocinada. Eu sou Pedro Cardoso, diretor de comunicação social da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. E ainda, atualmente, sou presidente do CONDEL, Conselho Deliberativo da Associação Espírita Boa Vontade, no bairro de São Brás, em Belém do Pará. Neste vídeo, vamos responder questionamentos que temos encontrado por parte de respeitáveis irmãos de humanidade que não são espíritas e nos perguntam: a salvação é pela fé ou pelas obras? Qual é a posição do Espiritismo a respeito desta pergunta? Vamos, primeiramente, dizer da nossa interpretação escriturística sobre a salvação. No Espiritismo, nós temos consciência de que ninguém está perdido. E salvação, desde recuadas eras da nossa respeitável história teológica, até hoje, em pleno século XXI, a palavra salvação se associa com mais duas outras: céu e inferno. É uma trilogia: céu, inferno, salvação. Para o Espiritismo, não existe inferno como uma região definida para que os filhos de Deus que tenham se equivocado, mesmo que seja pela primeira vez, vá para esse reduto de perdição eterna. E também o céu é uma interpretação nossa no Espiritismo de que significa um estado interior de cada espírito que já atingiu um nível elevado de entendimento, percepção e atuação das leis de Deus. Portanto, céu e inferno no Espiritismo são todos estes elementos que eu já disse, e mais ainda, não há absolutamente, para nossa interpretação das Escrituras, uma salvação eterna, onde aquele que se eleva e ganha o prêmio do céu, segundo a respeitável teologia, fique permanente lá e não tenha um laivo de compaixão para atender os seus irmãos que ficaram na retaguarda do progresso. É dessa maneira que nós vamos buscar subsídios em o livro Mensagens Esparsas, psicografado pelo médium Chico Xavier e autoria de André Luiz, onde ele conceitua a salvação. Diz André Luiz, espírito, que a salvação é um trabalho contínuo de renovação e estruturação do espírito para a imortalidade da alma com seus atributos e suas virtudes. Ainda continua André Luiz em o livro Mensagens Esparsas, que a salvação é
ensinar o bem pelo pensamento, pelas palavras e principalmente pelos exemplos, para que o espírito possa se redimir e ser livre, salvo do orgulho, do egoísmo, da vaidade. É nesse sentido que a doutrina espírita responde, naturalmente, com muito equilíbrio, essa questão. Repetimos, não há ninguém perdido. Quanto à fé, nós encontramos algumas citações na Bíblia que vamos até nos surpreender. Andei fazendo uma pesquisa desde Gênesis até Apocalipse e encontramos 101 citações sobre as obras e 31 citações sobre a fé. Nós poderemos citar uma delas dentro dessas pesquisas que fiz. Diz o apóstolo Pedro, em sua primeira carta: todo homem deve comer, beber e gozar do bem que realizou. O bem significa o trabalho, o bem do trabalho. Trabalho são obras. Ainda encontramos em Eclesiastes, um livro que foi escrito por Salomão cerca de 725 anos antes de Cristo. Eclesiastes. E ali está escrito conforme o pensamento de Salomão. E o homem pode invocar o Pai como aquele que, sem acepção de pessoas, julga a cada um segundo suas obras. Não está escrito que julga segundo a sua fé. Está escrito que o Pai julga segundo as suas obras. Tivemos um contato com uma literatura comum de um autor desconhecido que vale a pena aqui ilustrarmos brevemente. Diz aquele autor desconhecido que 2 carroceiros caminhavam numa estrada e os dois se atolaram. Um daqueles carroceiros foi para a margem da estrada, se ajoelhou e começou a orar a Deus para que a sua carroça se desatolasse. O outro saiu para a margem da estrada, mas foi cortar ramagens, toras de madeiras, carregar pedras e ferir os ombros carregando para colocar ali debaixo da sua carroça. E encostou os ombros e começou a trabalhar a fim de que o cavalo pudesse ser ajudado e de repente a carroça saiu. É uma ilustração. Diz o autor desconhecido que é provável que até hoje esteja aquele homem que tinha fé em Deus, mas não agiu, não teve ação do trabalho no bem, para gozar dos recursos
que o seu trabalho poderia dar. Encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27, uma proposta mais direta, onde ali está uma alegoria de que Jesus viria fazer o julgamento entre os bons e os maus. Mateus, capítulo 16, versículo 17. E diz ali o texto que o Pai julgará a cada um, dando a cada um segundo as suas obras. Novo Testamento. No discurso mais completo de esperança e consolação que o mundo conhece, o Sermão da Montanha, proferido por Jesus em plena natureza em um monte. Ali Jesus fez a sua cantata e não se esqueceu de dizer que as obras são importantes. Está no texto, segundo a narrativa de Mateus, no Sermão da Montanha. Diz Jesus: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Não está dizendo literalmente para que os homens vejam as suas boas fé. Explicitamente, boas obras, para que o Pai seja glorificado. É dessa forma, meus irmãos, meus amigos, que a salvação em pleno século XXI é uma palavra muito utilizada para definir um Deus que castiga, um Deus que dá privilégios. Entretanto, em Eclesiastes já diz que Deus não faz acepção de pessoas, seja o rico, seja o pobre, seja o branco, seja o negro, seja qualquer espírito aqui na Terra, nos seus mais diferentes níveis de civilidade, de economia e de cultura. O julgamento é pelas obras. A fé é importante. Encerramos este vídeo com uma citação muito mais austera que poderemos abrigar no santuário do coração para que não tenhamos ignorância de que as obras são essenciais para a nossa evolução espiritual. É Tiago, quando chega a dizer e afirmar que a fé sem obras é morta. Não está dizendo que a fé sem fé é morta. A fé sem obras é morta. Que tenhamos fé, que é diferente de crença. Fé é um sentimento inato que nós trazemos, é um atributo que o Pai nos concede, como também o livre-arbítrio. Agora, a crença é segundo as nossas concepções. E o Evangelho já diz que até os demônios creem e estremecem. Significa dizer que demônios, aqui na interpretação espírita, são nossos irmãos de humanidade, que deixaram o corpo físico e continuam a viver porque somos imortais, mas em níveis muito inferiores na evolução. Alguns praticando maldade, eles têm noção de Deus, creem, mas estremecem, têm medo. Aquele, portanto, que pratica as obras do bem, como diz André Luiz em o livro Mensagens Esparsas, ensina para o bem pelo pensamento, pelas palavras e principalmente pelos exemplos dignificantes. Meus amigos, minhas amigas, sempre curtam este vídeo,
tragam opiniões para aqui tecermos considerações, compartilhem, curtam. Nós somos agradecidos penhoradamente. Agora vamos nos preparar para o convite à oração. Alma irmã, deixa que o teu coração voe além do horizonte nas asas da prece que sobe da terra aos céus. Sob os raios reconstituintes da oração, invoca a compaixão da lei inextinguível, força motriz do universo, Deus. Pois a sua misericórdia é como orvalho de esperança, caindo dos céus à terra em nossa noite moral, na condição de terapia divina. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a dissolver a sombra dos teus sofrimentos na glória e na luz do supremo princípio de tudo, Deus, o remédio absoluto para todos os males que atormentam a nossa alma. Senhor Jesus, eminente governador espiritual do nosso planeta, nós te agradecemos a mensagem de libertação e de amor que trouxestes para nós há mais de 2000 anos. E através da tua promessa de que o Consolador viria nos trazer mais informações que naquela época recuada não pudestes dizer para os nossos raciocínios ainda muito acanhados. É assim que a luz do Espiritismo focaliza a tua mensagem em temas transcendentais, mas com a pureza e com a simplicidade dos teus ensinos, poderemos conquistar níveis de elevação moral e espiritual, agradecendo sempre a este Pai bom de nossas almas. Deus é amor, e o amor nos redime de todas as nossas delinquências e fracassos. E agora, a última no limite do tempo. Deus é a música do universo. Pitágoras. Muita paz.